Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo eu vou mostrar a ligação entre as áreas de três conhecidas figuras geométricas. Estamos a ver no quadro três conhecidas fórmulas. Estas fórmulas, na realidade, são ensinadas desde muito cedo no ensino português. A primeira das fórmulas tem a ver com a área de um retângulo, que é igual a base vezes a altura, ou então o comprimento vezes a largura. É uma conhecida fórmula. Eh, a segunda é a área de um triângulo. Também a área do triângulo é uma fórmula muito bem conhecida. É a base vezes a altura a dividir por 2. E por último, temos a área de um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero, isto é uma figura geométrica com quatro lados e que tem a particularidade de que dois dos seus lados são paralelos. Esses lados que são paralelos normalmente são conhecidos como a base maior e a base menor, onde a base maior, obviamente, é aquele lado que tem um maior comprimento e a base menor é aquela que tem menor comprimento. Muito bem, então a fórmula da área de um trapézio é dada por esta igualdade que está aqui na parte inferior do quadro. Primeiro temos que somar o comprimento da base maior e a base menor, depois multiplicamos pela altura, a altura está aqui desenhada em encarnado, e divide-se por 2. Esta fórmula dá a área de um trapézio. Vamos a tentar perceber isto de uma maneira interligada. Pelo menos é assim que eu gosto de ensinar a matemática e, eu, em particular, é assim que eu melhor consigo estudar os conteúdos, onde eu consigo relacionar uns com os outros. E, portanto, vamos começar pela área do retângulo, base vezes a altura, e a partir daí vamos então deduzir a área de um triângulo. Não é muito difícil de ver. Então, eu vou precisar de abrir aqui um novo separador e vamos assumir que temos a área do retângulo e vamos dividir o meio. A área do retângulo todo, obviamente, temos visto que era base vezes a altura. Agora, se dividimos o retângulo ao meio, isto é, aquilo que eu fiz foi traçar a diagonal. Se dividimos ao meio, obviamente, cada um dos triângulos que lhe aparecem agora, cada um deles vai ter a metade da área do retângulo. Ou seja, cada uma destas áreas vai ser base vezes a altura sobre 2. E aqui também. Portanto, eu vou numerar estas áreas, seria A1, base vezes a altura sobre 2, e A2 também tem base vezes a altura sobre 2, obviamente. Então, sendo assim, já conseguimos deduzir a área de um triângulo, a fórmula da área de um triângulo, mas num caso muito particular. É o caso particular em que este ângulo que se forma aqui é 90 graus, né? Porque no retângulo esse ângulo é sempre 90 graus. E então alguém pode dizer, oh professor, e se o ângulo não for 90 graus? Então vamos a pensar um pouquinho. Se o triângulo não for retângulo, se nenhum dos ângulos for 90 graus, então como é que é? Será que a fórmula é a mesma? Sim, é a mesma. Vamos então ver isso. Eu vou desenhar então um triângulo. Digamos assim. Um triângulo assim. E neste triângulo, a base está aqui, a altura está aqui, e vamos ver o seguinte. Reparem que a base fica dividida em dois segmentos, que eu vou chamar de x e y, e sendo assim, a área do triângulo, que é aquilo que queremos achar, se pode escrever como a soma da área de dois triângulos mais pequenos, ambos retângulos. E para a fórmula da área de um triângulo retângulo, sim, sabemos como calculá-la, é base vezes a altura sobre 2. O que queremos é generalizar essa fórmula.
Então, reparem, a primeira destas áreas, eu vou escrever aqui com outra cor, a primeira destas áreas que eu vou chamar de A2 é y vezes a altura a dividir por 2. O que é que eu estou a fazer? Uma vez que este triângulo aqui da direita é um triângulo retângulo, então a área base vezes a altura sobre 2. Mas o mesmo acontece neste triângulo aqui que está na esquerda. A área seria então x, que é a base, vezes a altura sobre 2. E agora o que temos que fazer é somar as duas áreas, A1 e A2. Portanto, a área do triângulo, que é aquilo que queremos, seria A1 mais A2, que é igual a x vezes h a dividir por 2, mais y vezes h a dividir por 2. Reparem que as duas frações têm o denominador 2. Então podemos pôr tudo com o mesmo denominador, ficaria assim: xh mais yh. O que falta é pôr em evidência h. Eu vou escrever aqui na parte inferior do quadro. Se pomos em evidência h, dentro do parêntese vai ficar x mais y. Mais x mais y, o que é? É o b. Então temos b vezes h sobre 2. Só que agora, a fórmula que obtivemos é para um triângulo qualquer. Bom, um aluno mais atento pode dizer: ah, professor, não é para um triângulo qualquer, não. É porque se o triângulo tiver um ângulo obtuso, então a altura vai ser externa, não vai ser, não é interna ao triângulo, é externa, é exterior. Então vamos lá ver o que acontece nesse caso. Se o triângulo for obtuso, o raciocínio é muito parecido. Mas pronto, mas também é interessante ver isso. Então eu vou desenhar aqui na parte superior um triângulo obtuso, com um ângulo obtuso, isto é aquilo que é conhecido como um triângulo obtusângulo. Seria assim, portanto, digamos que é assim. Como estão a ver aqui, este ângulo é obtuso, é superior a 90 graus. Estou a referir a este ângulo maior. A base está aqui, esta é a base. E a altura? A altura é externa. Para perceber isso, temos que prolongar este lado, aqui assim. E a altura é externa. Aqui. Portanto, aqui está H. E será que podemos deduzir exatamente a mesma fórmula? Sim, podemos deduzi-la. Para isso, temos que também escrever a área de dois triângulos mais pequenos. Que triângulos são esses? Bom, eu vou chamar a este comprimento aqui, vou escrever em azul. Este comprimento aqui, este prolongamento aqui do lado, eu vou chamar de x. Muito bem, então fizemos um prolongamento da base B, aquele bocadinho X que está ali em azul, é esse prolongamento. Então, sendo assim, temos um triângulo maior. Esse triângulo maior é retângulo. A base desse triângulo maior seria isto tudo, este comprimento aqui todo. Reparem que este comprimento todo é B mais X. Então, a área do triângulo maior, eu vou escrever aqui na parte superior do quadro, eu vou escrever simplesmente a área maior é a base, mas a base é B mais X. Seria B mais X vezes a altura a dividir por 2. Para obter a área do triângulo, a área desejada, temos que subtrair a área deste triângulo mais pequeno, que está aqui. Que eu vou chamar isto da área pequena.
vamos, para que se compreenda melhor. Então, vamos a por aqui a área pequena, que é a área do triângulo mais pequenino. A área desse triângulo mais pequeno, sendo um triângulo retângulo, não é a base, peço desculpa. A base é x, portanto seria x vezes a altura a dividir por 2. A área que desejamos calcular, e agora se vou apagar a parte inferior do quadro, a área que desejamos calcular, a área do triângulo, é a subtração entre estas duas áreas, é a diferença entre estas duas áreas, ou seja, a área desejada seria a área maior menos a área pequena. Ou seja, vamos a ter B mais X vezes RH a dividir por 2, que é a altura, menos XH a dividir por 2. Temos duas frações com o mesmo denominador, portanto, podemos juntá-las com o denominador 2. Eu vou aplicar a propriedade distributiva, ou seja, ficaria assim BH mais XH e depois menos XH. Eu já juntei tudo, fiz duas coisas em simultâneo, apliquei aqui a propriedade distributiva e como podemos ver, estas parcelas simplesmente vão simplificar, ou como se diz vulgarmente, cortam, e mais uma vez chegamos exatamente ao mesmo resultado. Então, agora podemos afirmar que seja lá qual for o triângulo, pode ser retângulo, pode ser um triângulo acutângulo, acutângulo quer dizer que todos os ângulos são agudos, ou pode ser, como neste caso, o último caso, um triângulo obtusângulo, com um ângulo obtuso. Em todos os casos, a fórmula é sempre base vezes a altura sobre 2. E é esta fórmula que se ensina na escola muito cedo. Então, para concluir este vídeo dedicado às áreas destas três figuras geométricas, só me falta falar um bocadinho sobre a área de um trapézio. Vamos ver então, o raciocínio é muito parecido ao que fizemos há pouco. Eu vou abrir então um novo separador e vou desenhar um trapézio. Então temos um trapézio assim, dois lados paralelos. Esta é a base maior, esta é a base menor e a altura está aqui. Eu vou traçar a altura duas vezes. Vou traçar aqui e aqui. Ok? Já vão perceber porque é que eu estou a fazer isso. Aquilo que eu pretendo fazer é decompor a área do trapézio como a soma de três áreas. Que áreas são essas? Bom, esta, a área 1, a área 2 e a área 3. Obviamente, a área do trapézio, aqui desenhado, será A1 mais A2 mais A3. Mas acontece que cada uma destas áreas são figuras geométricas conhecidas. Isto é, temos dois triângulos e temos um retângulo. Então, podemos utilizar as fórmulas que já vimos. Para isso, então, eu vou introduzir aqui a seguinte notação. Vou chamar este comprimento x. Este vou chamar de b, não? Este é o b, coincide com b, obviamente. E este aqui vai ser y. Obviamente, eu vou escrever aqui, vou escrever aqui uma notinha, uma nota. X mais b mais y é igual ao b maior. Ok? Então, vamos a escrever a primeira área. A primeira área é a área de um triângulo retângulo. A base é x, a altura é h, portanto seria x, h sobre 2. A segunda área é a área de um retângulo. Portanto, é base vezes a altura, ou então comprimento vezes a largura, é b vezes h. E a área 3, temos outra vez um
um triângulo, portanto, será y vezes h sobre 2. A base é y, aquele bocadinho que eu chamei de y. A soma destas três áreas vai dar aquilo que desejamos, que é a área do trapézio. Então, vamos lá ver. A área do trapézio seria A1 mais A2 mais A3. Isto é xh sobre 2 mais bh mais yh sobre 2. Vamos pôr tudo com denominador 2. Então, vamos a somar estas duas frações. Para somar estas frações, temos que pôr com denominador 2, que é o denominador comum. Portanto, aqui vamos precisar de multiplicar por 2. E aqui vamos a ter YH. Reparem no seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Este 2BH, eu vou escrever como BH. Não vamos complicar tanto. Eu peço desculpa. Não vamos complicar tanto. Vamos simplesmente a pôr H em evidência. Ou seja, seria x mais 2b mais y vezes h sobre 2. Já estamos muito perto daquilo que queremos. Temos que lembrar, eu vou assinalar aqui, que esta notinha que eu escrevi há pouco. X mais b mais y é o b grande. E esse b grande está escondido dentro daquele parêntese. Não é imediatamente, não conseguimos reconhecer imediatamente, mas está ali escondido. Reparem. Vou fazer o seguinte. Dentro do parêntese, eu vou escrever x mais b e mais y. Ou seja, aquele 2b, o 2b que estava ali, eu escrevi como b mais b. Já vão perceber por que eu estou a fazer isso. E então agora temos x, temos b, e está aqui o y. A soma destas três quantidades que estão assinaladas em azul é igual a o b grande. É aquela notinha que eu escrevi lá na parte superior. Então, de facto, o que está dentro do parêntese é b maiúsculo, a base maior, mais a base menor, vezes h sobre 2. E conseguimos provar a área de um trapézio. Portanto, era isso que eu queria mostrar. Queria mostrar a ligação entre estas três conhecidas fórmulas, por vezes, por falta de tempo, porque não faz parte do programa, passa-se ao lado destas interligações e eu acho interessante, giro, mostrar como é que estão relacionadas estas três conhecidas fórmulas. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário. Eu gostaria muito. Se acharam oportuno, também podem deixar um like e subscrever o canal. Eu espero por vocês nos meus próximos materiais.